Evangelho comentado de hoje, nós vamos dar sequência ao capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é honrai vosso pai e a vossa mãe. Hoje, como sempre fazemos, juntamente com Daniel, nós vamos procurar trazer em palavras simples a parentela corporal e a espiritual. Daniel, na visão espírita, ou à luz do espiritismo, como se explica o vínculo que existe entre um pai e um filho? Não é perceptível, muitas vezes, esta relação, especialmente quando é uma relação compulsória. Explico. Muitos filhos chegam ao lar para ajustar contas com os seus pais, com a mãe, com o pai, às vezes com os seus irmãos. Então não é, de certa forma, fácil de identificar esse processo que se estabelece, mas esse ajuste se dá por conta exatamente de desajustes do pretérito. Então essa relação, ela precisa ser retomada no corpo físico para que as criaturas tenham uma oportunidade nova de se resolverem. Porque a criatura que tem pendências espirituais, que ainda não ama aquele ser na condição de pai ou de filho, terá oportunidades para no corpo, ou fora dele, mas fundamentalmente no corpo, reaprender a relação, restaurar aquilo que outrora, por qualquer razão, foi desfeita, né? Então, essa parentela que se estabelece entre pais e filhos, ainda que às vezes difícil, é uma necessidade de ordem espiritual, né? Então, na medida em que nós nos compreendemos numa relação ou de proximidade, de facilidade, o que é natural, às vezes nos relacionamos mais facilmente com um do que com outro filho, né? Nós vamos apurando a relação com esse e com outro, que ainda temos dificuldades, nós vamos fazendo um processo de aproximação de nós para ele e dele para conosco também. Então, essa parentela, ela tem tudo a ver, toda a sua matriz, todo o seu enraizamento no mundo espiritual, na condição de espíritos que somos. Então, quando a gente vem compor um lar, Valdecir, a gente vem exatamente com uma proposta para aumentar os nossos créditos, a nossa cota, né, de afetividade já desenvolvida, ou para fazer um processo de aproximação e de ajuste com alguém, filho ou pai, ou às vezes entre irmãos, que precisa ser trabalhada porque alguma coisa se desarranjou no passado. Então, a parentela, ela é corporal, sem dúvida nenhuma, enquanto encarnados, mas fundamentalmente ela se constitui na parentela de ordem espiritual, né? A gente não está, sem dúvida nenhuma, pela primeira vez juntos quando a gente tem dificuldades ou quando já temos facilitadores com os pais ou com os nossos irmãos. Com os nossos irmãos, né? Então, conforme você fez a colocação, então nós podemos trazer inimigos nossos, como nossos filhos ou nossos pais, podemos trazer do mundo espiritual de outras vivências? Sem dúvida nenhuma. Aliás, a família, sob o ponto de vista da Constituição, que é de ordem divina, a grande proposta é exatamente essa, de ser o lugar onde se reúnam no lar aqueles espíritos já que possuem afetividade ou também aqueles desafetos, né? É de Jesus o ensinamento, vamos recordar. Os inimigos se ajuntarão embaixo do mesmo teto. Quando não é possível o ajuste em determinadas esferas espirituais, eles vêm para o corpo físico, exatamente mergulhando na vestimenta carnal para embotar os sentimentos, porque o corpo físico facilita isso. E quem sabe, numa relação entre pais e filhos, nesse dever de honra, né?
que quando a gente fala dever, é muito mais do que o compromisso, né? Há um facilitador, né? Porque os pais, pelo zelo que despendem dos cuidados na infância, através da própria maternidade, nos cuidados com o fazer crescer da criatura, naturalmente transferem para aquele espírito que está no corpo físico, por ser mais moldável, maleável em certas faixas etárias, também os seus sentimentos, os seus valores, né? Então, essa transferência que não é só genética, mas é relacional, de afetividade e tudo mais, influencia aquela criatura que recebe e também a quem dá. Facilita esse processo de Sintonia. aproximação, de sintonia, né, de refazimento dos laços, e quem sabe mais tarde a fraternidade se apresenta mais legítima. Olhando para esse foco, Daniel, de que nós podemos trazer inimigos de outras lides, né, para essa encarnação, qual seria o dever do pai em relação aos filhos, olhando nesse foco, Daniel? Não muda nada, né? Não é pelo fato de ser um inimigo que nós vamos mudar o nosso tratamento, né? O dever continua sendo exatamente o mesmo. E se sabedores de que há uma dificuldade de outrora, que ali potencialmente possa residir um inimigo nosso naquele filho que se apresenta, é natural que, percebendo a grandiosidade do momento, nos apliquemos na relação, né? A fim de que saiamos desse processo existencial, porque ele é curto sob o ponto de vista da permanência no corpo, pelo espírito, nos apliquemos na fusão, né, dos nossos sentimentos para sair da dificuldade para a facilidade. É verdade que nem sempre a criatura se resolve numa existência só as pendências que ela tem espiritualmente com essa ou aquela criatura, mas pode ser feita uma grande aproximação, porque quando nós viemos para uma experiência corporal, há uma, digamos assim, toda uma congruência, né? Uma boa conspiração, né, do mundo espiritual. Por isso que as encarnações às vezes demoram séculos para acontecer, para que as criaturas se ajustem, né? Às vezes uma dificuldade pode aproximar outro ser, né? Uma enfermidade, né? A gente nunca sabe como isso vai se dar, ou facilidades que a bondade divina situa na existência entre as criaturas, que acaba aproximando duas almas que ainda não se amam, para que no futuro possam se amar. Então, entender esse mecanismo divino, essa pedagogia através das chamadas reencarnações, das vidas sucessivas, é exatamente a grande proposta de Jesus, no sentido da honra que é necessário estabelecer entre pais e filhos para com os pais. Agora, esses laços espirituais de afinidade, ou muitas vezes até de repulsa, isso aí são coisas que marcam muito na relação, né, Daniel? Como você falou, que às vezes leva séculos, né, para que seja desfeito. Naturalmente. Né? Nós, Valdecir, de maneira geral, quando falamos nós, os espíritos que gravitam na psicosfera do planeta, temos muitas dívidas com o lar. Tantas vezes podemos nos ter evadido do lar, deixando a companheira, os filhos, e fomos para lutas outras, às vezes para as guerras, para o mundo, descompromissados, né, com essa relação extraordinária, divina mesmo, que se constitui o lar. Então, as diferenças entre os espíritos são muito grandes. Afora ainda aquelas condições em que um acabou ferindo o outro, ou matando, ou espolhando, ou fazendo situações que são muito comuns dos espíritos imperfeitos, como caracteriza como somos ainda, né? a vida pregressa da própria humanidade. Agora, se nós olhássemos a vida, né, Daniel, e notássemos
que todos aqueles que estão na relação conosco, não só aqueles que estão na nossa casa como filho, filha, pai, pais, irmãos, avós, mas todos aqueles que têm uma relação conosco, que todos são espíritos e estão aqui nessa escola para crescerem, para terem através dos ensinos de Jesus, nessa escola maravilhosa, a oportunidade para trazer de si as virtudes que existem em nossa alma, a vida seria fantástica. E nós sabemos que podemos fazer isso, e só vai depender de nós. E o Espiritismo, em palavras simples, volta já já. Olá, amigos. Nossa alegria de estarmos juntos, nosso fraternal abraço a todos. Muito obrigado por estar conosco, refletindo um pouco sobre nós mesmos, nossa destinação. Nosso quadro é o quadro O Consolador. E nós costumamos discutir temas, refletir sobre temas, que acaba porque dando esta proposta. Não só de consolar apenas no sentido literal da palavra, aquela consolação para que nós nos acomodemos, mas a consolação de enxergarmos nós, na nossa essência, de como somos, do que nós precisamos melhorar, do que nós precisamos fazer, também de responder às nossas questões mais íntimas, né? As nossas dificuldades, os nossos medos, né? A discutir também como nós podemos nos aprimorar nesse sentido, para levarmos então uma vida mais saudável e atingirmos o progresso que nós desejamos fazer. Eu tenho uma citação bastante interessante para que a gente reflita sobre isso, sobre a nossa inércia e sobre o nosso trabalho que temos conosco mesmo, né? E na vivência, juntamente com o nosso próximo. Jesus falava a um dos seus apóstolos, que quando ele propunha um trabalho a ele, e eles iam sair para fazer as pregações, para conversar com o povo, e aquele determinado apóstolo, ele dizia assim: Senhor, meu pai acabou de falecer, e eu te peço que mais tarde voltarei a fazer esse trabalho, mas preciso enterrar o meu pai. E é interessante que Jesus coloca assim: deixar os mortos enterrar os seus mortos. Mas aí a gente vai fazer uma leitura espiritual da situação. Não quer dizer que ele negligenciaria, a proposta seria ele abandonar, né? Não é nesse sentido. Jesus aproveitava para dar uma lição para nós. Em verdade, o cadáver não pode enterrar o cadáver, mas aquele que está morto está momentaneamente para esta vida física. No entanto, ele faz uma proposta para nós pensarmos que muitas pessoas vivem, mas estão como que mortas, no sentido de que não faz nenhum esforço para mudar as suas dores, as suas aflições, a sua vida, nenhum esforço para mudar aquela angústia que ele abate. Ele quer mudar de lugar, ele quer mudar de casa, ele quer mudar de emprego, ele quer uma vida diferente, ele quer sair daquele movimento de tanta dor, de tanto sofrimento, mas ele não faz nenhum esforço para que isso possa ocorrer. E Jesus faz esse convite, porque estava falando de trabalho de iluminação, de trabalho consigo mesmo, de educação para a vida. E às vezes a gente se comporta dessa mesma maneira, como se estivéssemos vivos, mas aguardando, estando sepultado em lápide de ficarmos acomodados nas situações. E é preciso pensar sobre a proposta do Cristo, que aliás fazia propostas maravilhosas. Nunca falou para a matéria, sempre falou para o espírito. Nós é que sempre tomamos a palavra morta, literalmente, e ficamos sem compreender uma passagem dessa, né? Onde ele parece que dizia assim: não, mas você não tem deveres para com o seu pai para isto fazer. Mas não era disso que Jesus falava. Jesus falava desse trabalho da nossa intimidade e que muitas vezes nós vivendo
não fazemos esforços nenhum para domar as nossas más inclinações ou para sair realmente aonde nos colocamos, porque se somos infelizes é porque nos colocamos com esta condição de infelicidade. Tem uma passagem no Evangelho muito interessante que diz assim: são os tormentos voluntários. E isso cabe muito aqui nessa passagem, que muitas vezes nós estamos sofrendo muitas questões e nós não percebemos que estamos causando isso a nós mesmos, e a alguns que têm entendimento da vida espiritual pode pensar: esse tormento eu estou vivendo porque é uma expiação, isso vem do meu passado, alguma coisa que eu fiz. Ocorre muito disso. Nós estamos sempre progredindo e fazendo novas lições e repetindo lições que precisamos repetir. Mas outras tantas vezes são tormentos que nós estamos causando a nós. Porque nós ou não fazemos um movimento da alma, um movimento de um trabalho que nós devemos de ter para modificar certas situações que ninguém fará por nós, só nós é que temos que fazer, né? Nós temos aí, muitas vezes, na nossa intimidade, um esforço muito grande para modificar algumas coisas que nós desejamos modificar, mas que nós ficamos como que esperando que alguma coisa ou algum fato ocorra e isso vá se transformar. Não é bem assim. Então nós temos que fazer o trabalho conosco mesmo, não só na nossa intimidade, mas como na nossa vida de relação, na nossa vida exterior. Haja visto que Jesus assim colocou: eu trabalho, meu Pai também trabalha. E os Espíritos nos diz que toda ocupação útil é trabalho, independente de que nós tenhamos recursos amoedados para como pagamento desse trabalho. Então, o trabalho da nossa intimidade, o esforço que devemos fazer é nesse sentido. Muitas vezes estamos causando aflição para nós apenas porque nós não temos a coragem de mudar, né? A coragem de fazer diferente. O olhar de sermos firmes, de termos esperança e de modificarmos algumas coisas que nós precisamos modificar. Nesse sentido é que muitas vezes nós devemos pensar nas questões do ensinamento do Mestre Jesus. Então nós agradecemos a vocês, nós estamos construindo um pensamento dentro da iluminação interior. É preciso que a gente transite pela vida pensando nessas questões. Não é possível, digamos assim, não é conveniente que a gente não reflita sobre a vida e suas propostas, não reflita sobre o que nos ocorre, com quem vivemos, por que estamos assim, né? Nesse sentido, sem que a gente pense na proposta que a vida se apresenta para nós. Há sempre um aprendizado. E tenhamos confiança, esperança sempre, lutemos sempre com bom combate a fim de sanear as nossas dificuldades. Continue conosco, desejamos a todos muita paz. Continue assistindo Espiritismo em Palavras Simples. Prezado amigo telespectador, do programa de hoje no entorno da mediunidade, quero fazer uma reflexão sobre as variáveis que se envolvem no processo da comunicação mediúnica. Médium é meio, é uma espécie de aparelho psicobiológico que permite ao espírito se expressar ao mundo físico. Ele empresta ao espírito mais o seu instrumento, o seu corpo, de certa forma, só uma linguagem figurada, para que esse se expresse ao mundo dos homens. Médium não é um instrumento estável, preciso, tem um conjunto de variáveis. A fidelidade no processo de comunicação está vinculada a um grupo de variáveis endógenas e exógenas. As variáveis endógenas dizem respeito ao médium, ele propriamente dito, e as exógenas estão relacionadas ao espírito comunicante e ao ambiente no qual o indivíduo se encontra durante o processo de intermediação. Eu vou descrever aqui comentar algumas dessas variáveis. Quanto ao médium,
A natureza da mediunidade se ostensiva do tipo escrita mecânica e psicofonia inconsciente, né? Ou de natureza intuitiva. Esses são dois extremos, né? A comunicação inteligente, portanto, de natureza ostensiva, tipo assim, escrita mecânica em que ele não percebe, né? Não sabe direito, psicofonia inconsciente, que ele não tem consciência da sua participação, é muito intensiva, e a de natureza totalmente intuitiva. Então, essa é uma variável endógena do próprio médium. O estado de saúde física do indivíduo. Como é que ele está naquele dia, né? Fisicamente, está com algum problema, com alguma dificuldade, com alguma dor, né? O estado nutricional no momento da reunião. Se ele comeu muito, você está pesado, né? Está sentindo-se mal, tem problemas digestivos, ou você está com fome, a barriga roncando, né? E ele na reunião ali passando dificuldade, né? Aquele negócio incomodando. Isso afeta a atividade do indivíduo. Qual é o vestuário que o médium está usando? Ele pode estar com uma roupa muito apertada, né? Ou ele está mal agasalhado e o ambiente está frio. Então ele começa a sentir-se mal nesse processo, né? Ou com roupas ruidosas, sapato apertado, cinto apertado, assim por diante. Das variáveis mais endógenas mais importantes é o estado emocional, né? Com maior ou menor capacidade de concentração no objeto da reunião. Imagine se ele é totalmente perturbado, com dificuldades, com problemas emocionais, está ansioso, né? Angustiado. Como é que ele fica durante a reunião? Naturalmente, ele vai estar em dificuldade para se expressar, para sintonizar. Maior ou menor capacidade que esse médium tenha de expandir-se no seu perispírito, ou chamando de desdobramento consciente ou inconsciente. Quando o médium se expande, né, na linguagem de Kardec, ou desdobra-se, afasta-se do seu corpo, ele tem uma relação mais fácil com a espiritualidade, às vezes consegue traduzir melhor aquele pensamento do espírito que chega. Outra variável interessante, importante no processo, no resultado de um processo de comunicação é o cabedal doutrinário e cultural e intelectual para a compreensão, retransmissão dos temas mais complexos. Então vem uma ideia mais difícil, o indivíduo tem que ser capaz de interpretar, né? Alguns autores, Hermínio Miranda tem obras fantásticas, né? Comenta isso. É como se houvesse um vidro grosso e do outro lado do vidro tivesse um atendente surdo. Então veja, às vezes é uma dificuldade muito grave para transmitir informação. Então você passa e o indivíduo não interpreta, não entende, né? Ou numa outra língua. Então esse cabedal cultural, doutrinário, intelectual facilita o processo, né? E, especialmente, o envolvimento no processo obsessivo, se o médium tal ou não. Então, eu coloquei aqui algumas variáveis endógenas. Vamos ver quanto ao grupo, que agora é o conjunto de variáveis externas. O nível de integração dele no grupo. Ele pode estar bem integrado, pode não estar bem integrado, pode ser não vai ter dificuldade, ter alguma dificuldade com alguém. Do grau de confiança que ele tenha no dirigente e companheiros. Às vezes ele é desconfiado, ele diz, esse dirigente aí é fraco, esses caras, né? Tem gente ali complicada. Então veja um médium nessas condições, é um ser humano, né? Da maturidade doutrinária do grupo. O grupo é bem maduro, tem um resultado, o grupo é inexperiente, é novo, é outro. Do aceite que tenha da forma de abordagem que o dirigente e os dialogadores fazem com as intermediações mediúnicas. Ele não aceita, ele começa a dizer, puxa, eu teria dito isso, teria dito aquilo, não gostei do comportamento. Então esse indivíduo, num grupo, pensando dessa forma, ele está fora de sintonia, ele está fora do campo, né? Aí os mentores têm que se preocupar não só com o conjunto, mas têm que se preocupar com esse indivíduo, às vezes isolá-lo porque ele está atrapalhando. Vamos voltar a variáveis agora com relação ao espírito comunicante. Coloquei uma só, né? Que é a sintonia estabelecida entre o médium e a entidade que se comunica. Se é uma sintonia forte, se é uma sintonia precária, né? Se tem dificuldade ou não tem. Então isso vai afetar naturalmente o processo de comunicação e o resultado daquilo que se pretende como intermediação. Quanto ao ambiente, o nível de conforto térmico do ambiente, né? Por exemplo, é um ambiente muito quente, o indivíduo começa a suar, um ambiente muito frio começa a tiritar, né? Nível de ruído acústico, é um lugar barulhento, passando tudo que tem ruído e por fora e não tem nem isolamento acústico. Por mais que o indivíduo ali faça um esforço muito grande de
isolar-se, né, do ambiente externo, aquilo às vezes dificulta, né, atrapalha. Está perto de uma estrada, balança, passa um caminhão, treme, a casa treme. Então o indivíduo está sempre, passa muito avião, está perto do aeroporto, fica difícil, né? A ergonomia da reunião. O que é? O aspecto ergonômico da sala de reunião, ou especial da posição do médium. O sujeito senta numa cadeira ruim, né, que faz mal para as costas, a mesa inadequada, que está balançando, que tem ruído. Então vejam várias variáveis, né? E a música ambiente. Às vezes tem umas músicas ambiente espetacular, né? No nível adequado, às vezes a música é muito alta, ou uma música inadequada. Tem músicas mesmo, essas músicas eruditas e músicas clássicas, né, que tem uma variedade muito grande. Ela está num tom, né, piano, né, de repente sobe a tonalidade, sobe o volume, e aquilo dá aquele choque. Então tem que escolher, saber o que escolher, não ter música falada. Então vejam o conjunto para que o indivíduo, estando na reunião, fique numa condição favorável. Então aqui eu descrevi apenas algumas variáveis que deixam evidente que o médium não é uma espécie de sistema radiotransmissor, receptor. Como é que funciona o radiotransmissor receptor, né? As ondas sonoras da fala do locutor, elas são transformadas em impulsos elétricos que passam para o transmissor. O transmissor manda em ondas eletromagnéticas, ondas de rádio, né? Lá recebe na antena de um rádio qualquer, que reconverte o som, né, aquelas ondas em som, e a voz do locutor, à distância, aparece audível no alto-falante do rádio. Então, tudo que ele disse lá é exatamente repetido com um tempinho, delay, né, lá na frente. Os ruídos são apenas ruídos das influências externas, né, de algum efeito eletromagnético, da qualidade do aparelho acústico, mas não é ruído de conteúdo, é ruído apenas na qualidade do som, né? No médium, no processo mediúnico, o médium recebe o pensamento do espírito e decodifica, conforme a sua cultura e capacidade de interpretação, revestindo esse pensamento com as palavras que estão no seu arcabouço, no seu vocabulário. Na comunicação entre as pessoas, quando você fala o mesmo idioma, é fácil. Quando você fala um idioma diferente do indivíduo, é difícil, porque ele terá dificuldade de interpretar, de entender, e às vezes não consegue nada daquilo que está sendo dito. Na comunicação mediúnica, o maior complicador, né, é porque o espírito não está olho a olho com o médium, né? Então, essa é uma dificuldade de interpretação. Então, tem um conjunto de ruídos que transforma a comunicação mediúnica não num processo exato, como num teletipo, como diz lá Armindo Miranda, né? Mas sim num processo que envolve a autonomia e o conhecimento. Pense sobre o assunto, né? Fiquem ligados no programa todas as semanas, que é uma escolha saudável e importante para você. Tchau. Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. Hoje vamos falar um pouquinho de planejamento. Planejamento de vida. Eu não sei se você já ouviu falar que as empresas, por exemplo, fazem planejamento estratégico. Elas definem que rumo elas querem dar, aonde elas querem chegar. E neste planejamento estratégico das empresas, elas trazem, por exemplo, qual é a missão da empresa, qual é o sonho da empresa, onde a empresa quer chegar, quais os objetivos para atingir aonde ela deseja chegar, para atingir aquela missão que ela considera como importante no contexto social onde ela está inserida. Quais as metas para atingir os objetivos maiores, quais os prazos. E aí eu pergunto, será que nós podemos fazer um planejamento para as nossas vidas da mesma forma que as empresas fazem? Eu entendo que nós não só podemos, mas devemos fazer um planejamento de vida. Não estamos na vida jogados, estamos aqui com algumas finalidades colocadas por Deus, estamos aqui com o objetivo do nosso progresso, de caminharmos na direção, temos falado em outros programas, na direção da nossa felicidade, na direção da perfeição, como nos assevera Jesus. Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é. Estamos aqui com essa finalidade.
Então precisamos estabelecer um planejamento de vida, aproveitar esta oportunidade, esse tempo precioso que Deus ofereceu para estarmos encarnados na Terra. Então, a primeira questão a pensarmos é aonde queremos chegar e aonde podemos chegar. Ou seja, entender qual é o nosso destino. Estudando Jesus, estudando Kardec e refletindo sobre a vida, nosso destino, o único determinismo que encontramos é chegarmos à perfeição, ou enfim, chegarmos ao reino dos céus. Mas o reino dos céus não está fora de nós, não é um local que nós vamos procurar e encontrar, não é um local, um planeta que os astrônomos vão encontrar, não é um local que uma nave saída, uma sonda saída da Terra irá procurar e encontrar no universo. O reino dos céus é dentro de nós. Ele está no nosso meio e depende das nossas conquistas. Então precisamos estabelecer uma missão para a nossa vida neste planejamento estratégico, nosso sonho. Todos nós sonhamos com a felicidade, ou não? Todos sonhamos com a felicidade, sem exceção, sonhamos com a felicidade. A felicidade só é possível para aquele que conquista a perfeição, conquista aquilo que eu costumo chamar de doutorado na arte de amar. Então, se vamos fazer um planejamento estratégico, o nosso sonho de vida é felicidade. Agora, para chegar à felicidade, que objetivos vamos estabelecer? Já que estamos fazendo um planejamento estratégico, temos que definir quais são os nossos objetivos. Se para chegar à felicidade é necessária a perfeição, temos que estabelecer objetivos que travem lutas contra as nossas imperfeições. Então temos que vencer as nossas imperfeições. Esse é o objetivo maior, vencer a nós mesmos. E talvez o mais difícil e que exija mais coragem, porque olhar para nós e perceber as nossas imperfeições e travar uma luta contra elas realmente precisa muita coragem. Para um outro objetivo que devemos estabelecer é buscar o desenvolvimento intelectual e moral, porque é através deste progresso intelectual e moral que nós vamos poder olhar para nós mesmos e fazermos as escolhas apropriadas de tal forma que a gente rume na direção do nosso sonho de felicidade. Então precisamos estabelecer objetivos nesta direção, vencer as nossas imperfeições. Para isso precisamos desenvolver inteligência e sentimento. Porque é através do desenvolvimento da inteligência e do sentimento que nós vamos fazer as escolhas mais apropriadas, discernir. Porque quem discerne é a inteligência, quem faz escolhas é a inteligência. Mas o que discernir, como modificar, o que melhorar, aí nós precisamos dos valores do coração, os valores morais. Então, objetivos que devemos ter na vida: vencer as nossas imperfeições, desenvolvendo principalmente inteligência e valores morais. A partir daí, podemos desdobrar esses objetivos em metas. Quais são as nossas metas? Se temos que desenvolver inteligência e valores morais, a primeira meta a ser buscada é a meta de buscar o conhecimento. Em diversas áreas, o conhecimento na ciência humana que desenvolve a inteligência e o conhecimento nos valores morais que desenvolvem os sentimentos. Portanto, a busca do conhecimento é uma meta que devemos estabelecer permanentemente em nossas vidas. O conhecimento é ilimitado. Portanto, temos que estar permanentemente buscando esse conhecimento. Desenvolver o entendimento mais profundo sobre a vida, sobre nós mesmos e assim por diante. E muitas vezes isso eu costumava dizer há algum tempo atrás, que se nós passarmos 1 minuto de vida sem aprender alguma coisa, perdemos 1 minuto de vida. A vida é para ser aproveitada nesta direção. Então, a meta de buscar conhecimento é uma delas que devemos conquistar e estabelecer como permanente em nossas vidas, o tempo todo, buscarmos estar desenvolvendo os valores da inteligência e os valores do coração. Outras metas que podemos estabelecer são as metas ligadas a combater as nossas imperfeições, que é um dos objetivos estabelecidos no nosso planejamento estratégico. Portanto, combater as nossas imperfeições é estabelecer metas de conquista das virtudes. Por exemplo, você já parou para pensar e estabelecer um planejamento de conquistar a paciência? Ah, você já tem a paciência? Muito bem. Já tem a paciência 100%, tem nada que te tire do sério. Ok? Então, de repente, buscar conquistar tolerância?
Você é tolerante com as coisas que se apresentam no mundo e exigente com você? Como é que você se comporta? Então, travar uma luta contra as imperfeições é buscar a conquista das virtudes. Então, trabalhar em nós as virtudes. Já conquistamos as virtudes? Como é que anda a nossa conquista na direção de estabelecermos valores do coração? Conquistar as virtudes é colocar em nossos corações os valores morais. É estabelecer o reino de Deus em nossos corações. É ali que ele deve ser estabelecido. Então, as nossas metas já estão nessa direção? É difícil fazer um planejamento estratégico? Você não sabe fazer? Procura refletir um pouquinho, procura auxílio, procura se instruir, que fica fácil de estabelecer. Uma base para começarmos a mudar os nossos comportamentos, por exemplo, é estabelecer metas de pararmos de reclamar. Porque enquanto paramos de reclamar, não olhamos para nós, não olhamos para aquilo que a gente tem que mudar, porque passamos a vida reclamando das dificuldades, das experiências que se apresentam em nosso dia a dia. Enquanto estamos reclamando, perdemos a oportunidade de aprender com as experiências. Todas as experiências que vivemos têm uma finalidade: aprendizado. Não é punição, não é castigo divino, é apenas lições que precisamos aprender. E se passamos a reclamar, você reclama? Ou não? Aí eu faço uma sugestão. Quem acha que não reclama, e até para quem reclama e quer mudar, leia o livro Pare de Reclamar e Concentre-se nas Coisas Boas, de Will Bowen. E já na introdução, o autor propõe: se você acha que não reclama, leia o livro, depois você fala comigo. Porque todos nós passamos maior parte da nossa vida a reclamar dos problemas, das experiências, e perdemos a oportunidade de aprender com estas experiências. Então, o primeiro passo, talvez, para todos nós, seja olhar para a vida, para as questões e procurar tirar as lições necessárias que ela encerra, ao invés de ficarmos reclamando. A reclamação não resolve problema nenhum. E nos tira tempo, e às vezes nos tira do foco de buscarmos a solução. Então, fica a sugestão: buscarmos a nossa transformação, buscarmos estabelecer metas na vida. Um deles é parar de reclamar. E dizem os entendidos da psique que tudo aquilo que você pratica 21 dias consecutivos vira hábito. Então vamos exercitar pelo menos a reclamar, parar de reclamar por 21 dias consecutivos. Você já vê que a sua vida melhorará bastante. Aí sobrará tempo para você ir atrás das outras virtudes: paciência, tolerância, benevolência e assim por diante. Mas é preciso 21 dias, é preciso uma outra coisa do planejamento estratégico: estabelecer prazos. Em quanto tempo você consegue parar de reclamar? Em quanto tempo você conquista paciência? Se você parar de reclamar, sobrará mais tempo para conquistar paciência, tolerância, indulgência e assim por diante. Estabeleça metas para a sua melhora, para o seu crescimento, e você verá um mundo melhor, um mundo de paz, um mundo mais tranquilo, no mínimo dentro de você. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples. Olá, bem-vindo ao quadro Espírito Jovem. Vamos discutir um novo conjunto de hábitos de uma nova era para uma nova sociedade. Vamos falar hoje de uma questão que, para nós, pessoalmente, é a principal questão de toda a obra kardeciana, a questão 932 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Resposta dos Espíritos: por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Vejam que os Espíritos foram taxativos. Por fraqueza destes. Os maus são audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes quiserem, eles teriam maioria, teriam mais força. Mas vamos refletir um pouco, portanto,
em cima ou nessa resposta. Nós sabemos, por inúmeras provas empíricas, quando acontece conosco em cada um de nós. E já hoje a ciência também, estudando uma série de fatores, entendendo o seguinte: a situação de convivência na sociedade, a legislação ou as novas legislações que vão aparecendo nessas novas sociedades, uma nova maneira de encarar o modelo capitalista de vida, uma nova maneira que as empresas vêm encontrando de se trabalhar, novas formas jurídicas, novos modelos sociais, novos modelos educacionais. São inúmeras as formas, são inúmeros os exemplos que nos levam a crer, taxativamente, que o mundo caminha numa direção segura, única, uma evolução que se dá de tal maneira que o objetivo maior é o equilíbrio da sociedade. Portanto, fazer o bem não é mais um assunto da religião, agora é um assunto da ciência. Novos cientistas, novos modelos, todos eles apontam para um novo caminho, que é um caminho que antes a religião apontava, mas ela dizia teoricamente. Enquanto nós, religiosos, não conseguíamos efetivamente mudar e transformar o mundo. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, relata que 92% dos brasileiros são religiosos, declaram-se religiosos. O mesmo percentual de americanos ou norte-americanos declaram-se religiosos. E o mundo não está nenhuma vírgula melhor por conta disso. Mas a ciência e a filosofia continuam avançando num caminho único e extraordinário. Já são médicos, já são físicos, físicos quânticos, professores das melhores universidades do mundo, pesquisadores das melhores universidades do mundo, que vêm apontando diretrizes num sentido muito único. Nós estamos evoluindo. É preciso respeitar o outro. É preciso agir bem, pensar bem, de tal maneira que até a saúde nossa é melhorada quando nós assim agimos. A ciência está nos cercando a pouco e pouco, a passo e passo. E nós podemos perceber que o novo mundo está nascendo, o que requer de nós novos hábitos, uma nova compreensão da vida. Na educação, nas universidades, não se fala outra coisa, senão temos que ensinar os jovens, temos que aprender junto com os jovens novos valores. Mais do que a técnica de um farmacêutico, de um contador, de um tecnólogo, de um administrador, mais do que saber fazer a sua profissão, as faculdades, as universidades, as escolas têm discutido quais são os valores que nós estamos conseguindo ensinar e incutir nesses jovens. De nada adianta um profissional se formar, bacharel, por exemplo, num curso, quando ele tem condições para isso, abre o seu negócio e mantém antigos valores e antigos hábitos da corrupção, da lei da vantagem, né? Extrair o máximo de lucro e valorizar o máximo o consumo próprio, o consumo das pessoas. A questão do meio ambiente com as embalagens, não há essa preocupação. Ainda as grandes empresas não estão tão preocupadas com isso, fazem o mínimo, respeitam o mínimo à lei. E nós vemos ainda um consumismo desenfreado. O Natal é uma época onde isso fica evidente. As pessoas saem enlouquecidas pelas ruas, comprando, adquirindo, comprando, sem refletir, sem pensar. Mas isso vem mudando com o tempo. As mesmas empresas que antes poluíam sem a menor preocupação, hoje têm projetos gigantescos de responsabilidade social, de responsabilidade ambiental. Fazem questão de salientar que é fundamental a qualidade de vida dos seus funcionários, hoje chamados de colaboradores. Vejamos que em todas as searas do conhecimento humano, as áreas onde o ser humano atua, nós entendemos e podemos perceber este novo mundo, mais audacioso no bem, não tão tímido. As pessoas agora são provocadas para ter uma nova forma de pensar, uma nova forma de consumir, um consumo consciente, uma nova forma de ver a vida. Mas ainda assim, há inúmeros problemas. Ainda
no campo das mídias, o ibope televisivo é, em geral, provocado pelos assuntos mais banais possíveis. A violência e os desafios do sexo são ainda explorados para dar grandes audiências, enquanto que os programas que trazem reflexões, boas notícias, boa nova, ainda não ficam na vanguarda, ainda não tem um local de destaque. A pouco e pouco isso vai mudando. A pouco e pouco nós percebemos uma nova maneira de encarar a vida. São cientistas que têm dito aos quatro ventos que é fundamental que nós alimentemos bons pensamentos, pensamentos em equilíbrio, a fim de que a nossa saúde também alcance tal equilíbrio. Já não são mais os religiosos que têm o poder de transformar a vida das pessoas. Agora são as pessoas que reconhecem nelas próprias o poder de se autotransformarem num caminho mais audacioso no bem, de saírem das suas cascas, de saírem dos seus programas de televisão embotadas, com um pensamento único, a monoideia, saírem dos seus lares, ir conhecer a vizinhança, ir doar-se um pouco do seu tempo, perceber no derredor, em redor da sua localidade, da sua comunidade, aonde ela pode ser mais útil, o que mais ela pode fazer. Para aqueles de nós que somos professores, nós temos ouvido dos alunos que chegam e dizem: professor, o que eu posso fazer? Eu quero fazer alguma coisa de bem, de bom. As pessoas que vão aos centros espíritas e a qualquer religião têm dito aos seus padres, pastores, aos seus palestrantes espíritas, dirigentes espíritas, dizendo: olha, eu quero ser voluntário, como eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Eu preciso fazer alguma coisa. A sociedade, meus amigos, vem enxergando uma nova forma de viver, uma nova forma de ver a vida. É uma forma de ver o bem, não somente no outro, mas dentro de nós, tirando de nós uma energia e colocando ela para ação. A bondade penetra-nos pelo pensamento, escorre-nos pelo coração ou para o coração, e assim sentimos o amor, mas só isso não basta. Ela tem que escorrer para as nossas mãos, a fim de que possamos trabalhar no bem, agir de fato, realizar de fato. Nesta nova era, dizem os espíritos luminares, muitos são os chamados. Para quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Quem tem olhos de ver, que veja, que perceba. Que as oportunidades de fazer o bem e realizar estão por aí, em todos os locais. Estão dentro de nós, estão nas nossas famílias, no nosso ambiente de trabalho. Assim, pois, conhecer as pessoas todas, das mais simples às mais discretas, saber o nome, dar atenção, ouvir as histórias, levar uma palavra consoladora, levar algo que ela possa de material ser muito útil, o agasalho, e o agasalho fraterno do abraço, do olhar carinhoso. É chegada a hora, enfim, de mudar nossos antigos hábitos, de mudar nossas monoideias e incutir em nós este novo pensamento no bem. É hora de deixarmos a timidez de lado, como diz a questão 932. É hora dos bons serem mais audaciosos, juntarem forças e fazerem deste mundo um mundo melhor. E todo dia, e a cada dia, um mundo melhor a partir da melhora de nós próprios. A reforma íntima que os espíritas tanto conclamam. Em meus quase 50 anos de peregrinação espírita, eu tenho feito um largo círculo de amizade, para mim muito gratificante, de pessoas que verdadeiramente amam a doutrina espírita. E entre essas pessoas existem aquelas que são curiosas, que querem aprender mais, que querem ir além das palestras. Eu tenho recebido muitos e-mails nessa direção e recentemente eu recebi um e-mail de uma querida irmã nossa, muito ativa no movimento e que faz palestras também. E ela no e-mail me dizia que ela queria ter um sentido mais espiritualizante, um conteúdo mais espírita para certas expressões. Ela não queria o significado dos dicionários para certas palavras, para certas expressões. Ela queria
poder usar nas suas palestras essas expressões, essas palavras, mas com conteúdo mais espiritualizante. E ela então relacionou dezenas de palavras e expressões para que eu então dissesse a ela qual é o significado mais espiritualizante dessas palavras, dessas expressões. Que eu definisse, na minha maneira de ser, com a visão espírita, essas palavras e essas expressões. Então eu selecionei algumas que eu considero de muito interesse para a nossa informação e para a nossa formação. E começo com tristeza. Tristeza para o mundo é a pessoa que se deixa bater por qualquer motivo. Mas, muitas vezes, essa tristeza, ela tem um sentido mais secundário. Tristeza, do ponto de vista espírita, é a anestesia da alma. É quando a alma se autoparalisa e perde contato com a realidade da vida. E isso pode ser um convite para a depressão. Então, tristeza é um sentimento mórbido que temos que combater para não nos deixarmos destruir. E aí vem maledicência. O que é a maledicência? Ela nos pergunta. A maledicência para o mundo é uma coisa até usual. Não chega a ser uma espécie de pecado, porque a rigor quase todo mundo é um pouco maledicente. Todo mundo gosta de fazer uma fofoquinha, todo mundo gosta de falar um pouco mal dos seus parentes, dos seus amigos e muito mais dos seus inimigos. Mas a maledicência para o espiritismo é um tóxico mental, para o qual nós temos que estar precavidos, porque esse tóxico vai aos poucos nos envenenando. Esse tóxico, como veneno psíquico, ele vai nas suas vibrações se instalando no centro laríngeo do nosso corpo perispiritual. E se nós somos maledicentes, costumeiramente, insistimos em ser maledicentes, demoramos em ser maledicentes, passamos a vida na maledicência, sem que a gente perceba, nós estamos destruindo as nossas defesas vibratórias do centro laríngeo. Isso vai representar a formação de uma ferida, de uma lesão psíquica. Resultado, nós vamos ter que reencarnar para fechar essa ferida. Aí vem a dificuldade para a fala, vem a rouquidão permanente, vem a afonia, vem a gagueira e quando é muito intensa pode nos levar à mudez. Isso é o resultado da maledicência. É a visão espírita da maledicência. A ambição. Para o mundo, a ambição é uma coisa natural. Há até a pregação constante pelos veículos de comunicação, pela mídia, constantemente, concitando as pessoas a serem ambiciosas. Mas nós sabemos que a ambição, ela é perniciosa. Podemos ter ideais. Ideais, sim. Todos nós temos que ter. Podemos ter os nossos ideais materiais e os nossos ideais espirituais. Mas nós não podemos nos apegar excessivamente, porque o apego excessivo a qualquer plano de vida é uma ambição. E a ambição passa a ser então o quê? Uma espécie de prisão. É uma prisão psíquica. Nós ficamos tão presos a certas ambições que a gente não percebe que estamos cometendo um mal muito grande contra nós próprios. Então eu classifico a ambição como uma espécie de prisão de uma cela que nós entramos, trancamos e jogamos a chave fora. A humildade, ela nos pergunta como conceituar. A humildade não é a aparência. Tem pessoas que andam maltrapilhas, que não cuidam da aparência, que falam mansinho e pode transparecer que são pessoas humildes. Mas quando a gente provoca essas pessoas de alguma forma, elas mostram logo a sua vaidade, o seu orgulho, não são humildes. São apenas na aparência. É aquela casca, é apenas o verniz. A humildade verdadeira é aquela em que as pessoas estudam as leis de Deus, conhecem as leis de Deus e as praticam. Praticando as leis de Deus, a pessoa então
tem a verdadeira humildade. E é essa humildade que nos leva à consciência da grandeza de Deus, quando a gente olha para o universo, para a vida que nos cerca. E em compreendendo essa grandeza de Deus, a gente passa a entender o quanto pequenino que nós somos. Quando nós, sem nos aviltarmos, sem perdermos os nossos valores, nos consideramos pequeninos perante a grandeza da vida e do universo, compreendendo as expressões magnas ainda, né, integralmente incompreensíveis, porque nós podemos sentir Deus de alguma maneira, mas não podemos compreendê-lo na sua inteireza. Mas quando nós começamos a sentir a grandeza de Deus, mesmo que superficialmente, nós passamos a nos sentir mais humildes e passamos a ter consciência verdadeira das nossas necessidades. Então, humildade é isso, é o conhecimento da grandeza de Deus e o conhecimento da nossa pequenez. E nos incita, então, a pequenez a buscarmos essa grandeza através da aplicação das suas leis. E a felicidade? A felicidade vai por aí. É o conhecimento dessas leis e a sua aplicação. Porque quando nós aplicamos as leis de Deus, nós passamos a ter uma paz interior que nada no mundo nos oferece coisa igual. Então, a paz interior, com o conhecimento da grandeza de Deus, das suas leis e a sua aplicação, é que nos faz feliz, é que nos faz sentir essa sensação muito gostosa que nos dá força para entender as dificuldades da vida e enfrentá-las. A fé não é apenas um grito na aceitação das religiões. A fé não é estar dentro de um templo. A fé representa muito mais do que isso. A fé é a realização das obras, como nos concita o Evangelho. As obras materiais, em nosso benefício, em benefício daqueles que nós amamos, da sociedade como um todo, mas é também a demonstração da nossa consciência espiritualizada. Então, a fé é o conjunto das nossas obras espirituais e materiais. O ódio. Como é que a gente pode entender o ódio do ponto de vista espírita? Eu sempre digo que o ódio é o grito, é o uivo, é o rugido do animal que ainda existe dentro de nós, dos nossos males conquistados, infelizmente, no passado. Então, temos que despertar esse anjo, esse Deus que existe dentro de nós, deixando para trás o animal que, infelizmente, ainda ruge. O egoísmo, como Emmanuel nos diz, o egoísmo é a chaga da humanidade. Não precisamos ir mais longe. O egoísmo é irmã da ambição. É uma das maiores desgraças do comportamento humano. O orgulho. Há pessoas que acham que nós devemos ser orgulhosos. Não. Do ponto de vista, nós não devemos ser orgulhosos. Nós devemos ser, sim, autossuficientes. Nós devemos ser firmes em nossas atitudes. Temos personalidade constituída de forma espiritualizada, porque como nós diríamos, o orgulho, do ponto de vista humano, é uma manifestação de pobreza espírita, é uma manifestação de insegurança psicológica. A hipocrisia é um fingimento, é uma homenagem que a gente presta à falsidade. Daí porque, então, nós temos que combater a hipocrisia como Jesus nos ensinou. Muitas outras expressões nós vamos trazer no futuro para que conversarmos do ponto de vista espírita e Deus há de permitir que assim seja.